Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Mariana Silva. Viseu está de luto. Morreu o presidente da Câmara, Almeida Henriques, foi vítima da Covid-19, tinha 59 anos. Faleceu no Hospital de Viseu, onde estava internado há cerca de um mês. O funeral realiza-se esta segunda-feira e vai contar com a presença do Presidente da República. O município decretou 3 dias de luto camarário. Hoje, a partir das 4 da tarde, a cidade vai despedir-se do autarca. A vice-presidente do município, Conceição Azevedo, explica o que está previsto. Passa por um cortejo motorizado pelas principais ruas da cidade, depois terá uma paragem aqui em frente à Câmara e também na Proteção Civil também vai parar, mas aqui na Câmara, onde se fará um minuto de silêncio. E seguidamente depois segue para o cemitério de Abraveses, é um cemitério também pequeno, onde no máximo poderão estar 20, 30 pessoas, portanto é de facto muito reservado, e vão estar também as entidades de segurança, portanto também a controlar tudo isto, porque tem que ser mesmo, não é? Porque nós temos que evitar que de facto haja aglomerados de pessoas num período tão crítico. Depois, às 6h30 da tarde, acontece uma missa com lugares marcados na sede Viseu. Conceição Azevedo diz que esta é a cerimónia possível no momento que foi articulado com a família e com as autoridades de saúde. Tentámos pôr nesta homenagem todo o nosso sentimento, tudo aquilo que nos vai no coração, que ele merece, para um homem grande, um homem com H grande, uma pessoa de uma humana, uma pessoa de uma grandeza, não tem dimensão. E portanto, um ser humano espetacular e uma pessoa que amava a sua cidade, como tanta vez o disse. Conceição Azevedo, vice-presidente da Câmara de Viseu, fala ainda numa perda para o concelho e para o país e acrescenta que a maior homenagem que se pode dar ao autarca é dar continuidade ao projeto que ele tinha para Viseu. A morte de Almeida Henriques suscitou várias reações, desde logo de Marcelo Rebelo de Sousa, que numa mensagem no site da Presidência da República manifestou profundo pesar pela morte do autarca, que descreveu como um homem bom. O chefe de Estado aproveitou também para sublinhar que Almeida Henriques foi vítima de uma pandemia que é para levar a sério. Também o Governo demonstrou um profundo pesar pela morte de Almeida Henriques. Num comunicado oficial, a Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública e o Secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local recordam o autarca como um homem que dedicou a vida à causa pública e ao interesse nacional, seja como deputado na Assembleia da República, como Secretário de Estado, seja como Presidente da Câmara Municipal de Viseu e vice-presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Já o primeiro-ministro António Costa, nas redes sociais, escreveu que Almeida Henriques foi um defensor do poder local como pilar da democracia e sempre um lutador por Viseu e pelos vizienses. Do lado do PSD, o partido e o líder Rui Rio referiram-se a Almeida Henriques como um autarca dedicado, manifestando grande consternação e sentido pesar pela morte do presidente da Câmara Municipal de Viseu. O presidente da distrital do PSD, Pedro Alves, fala numa perda irreparável. É sobretudo uma perda de um companheiro, de um amigo que ao longo de muitos anos travou muitas lutas, seja ao nível político, seja na defesa dos interesses dos empresários aqui da nossa região. Almeida Henriques era um homem de causas, uma pessoa sempre muito dedicada aos outros, ao serviço público, e é uma perda irreparável, sobretudo porque estava neste momento também a travar mais uma das suas lutas, esta luta autárquica, entregue a Viseu e aos vizienses. Também o antigo presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas, lamenta o desaparecimento de Almeida Henriques. É um dia triste, a morte de um cidadão ainda tão novo, ainda por cima com as responsabilidades que tinha, o principal responsável e a principal entidade da cidade e do concelho. Eu acho que a saída de um autarca nestas condições é sempre uma perda. Não há muitos casos em Portugal em que autarcas tenham morrido no exercício de funções, mas é sempre ao meio
neste momento foi na parte final do mandato, mas naturalmente no meio de projetos que se tinham em mente, no meio de perspectivas que se tinham no Conselho, eu acho que isso é sempre negativo, é sempre uma perda considerável, bem substantiva. Já Lúcia Silva, vereadora do PS na Câmara e líder da Conselhia Socialista de Viseu, apesar das lutas e conflitos que teve com Almeida Henriques, destaca o papel do autarca na vida política. Temos que fazer aqui um reconhecimento ao Dr. Almeida Henriques, ao homem, ao político que foi, um homem entregue à causa pública, não só enquanto Presidente de Câmara, mas também todo o seu percurso que fez, percurso político, enquanto deputado, enquanto Secretário de Estado, que foi do Desenvolvimento Regional, portanto, onde ele deu sempre o seu melhor, e temos também de dar uma nota positiva e algo que também todos os vizienses devem sentir o orgulho pelo homem que foi, pelo político que foi. Também outros partidos, como o CDS, o Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal, lamentaram o desaparecimento de Almeida Henriques. O presidente da Associação Nacional de Municípios, Manuel Machado, fala numa morte ingrata causada pela Covid-19. O António Almeida Henriques morreu, como infelizmente sabemos, em resultado de uma luta final contra a pandemia da Covid-19. Tanto se empenhou na linha da frente como autarca, construindo soluções, procurando caminhos para que as nossas comunidades não sofressem tanto com a Covid-19. Infelizmente é um dos que morreu em combate, prematuramente. 59 anos. É muito cedo, é cedo demais quando havia tanto a esperarem no seu contributo cidadão no desempenho das funções que desempenhou de uma forma notável. Os presidentes das juntas de freguesia de Viseu também se mostraram consternados e manifestaram publicamente o seu pesar pela morte do presidente da Câmara, Almeida Henriques, que foi vítima da Covid-19. Os autarcas usaram as redes sociais para partilhar mensagens e votos de pesar. De vários quadrantes da sociedade, foram várias as vozes que vieram a público manifestar pesar pela morte do presidente da Câmara de Viseu, que vai esta segunda-feira a enterrar. E do fim de semana vem a registro apenas de um novo caso de Covid-19 no distrito de Viseu. Foi no concelho de Lamego que foi diagnosticada uma pessoa infectada. Ao todo, desde o início da pandemia, a região acumulou 28.370 infectados pela Covid-19, 636 mortos associados à pandemia e 26.316 recuperados. O país entra esta segunda-feira numa nova fase de desconfinamento. Neste início de semana, Portugal reabre mais setores de atividade, como dá conta o jornalista Ricardo Ferreira. Reabrem escolas do 2º e 3º ciclos, mas também os ATL para os alunos destes níveis de ensino. Voltam a funcionar também equipamentos sociais na área da deficiência. Os museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares também reabrem portas, assim como as lojas até 200 metros quadrados com porta para a rua. Se os municípios assim o entenderem, as feiras e mercados voltam a funcionar normalmente. As esplanadas voltam a estar montadas, mas em cada mesa só podem estar 4 pessoas. Regressam também hoje as modalidades desportivas de baixo risco, abrem os ginásios, mas sem aulas de grupo. Pode também fazer-se atividade física ao ar livre, juntando no máximo 4 pessoas. Num desconfinar a conta-gotas, como afirmou o Primeiro-Ministro, há ainda regras gerais que é preciso ter em conta. O teletrabalho é obrigatório sempre que possível, os estabelecimentos comerciais têm que encerrar portas às 9 da noite durante a semana e à 1 da tarde aos fins de semana e feriados. O setor do retalho pode trabalhar até às 7 da tarde ao sábado e domingo. A proibição de circulação entre concelhos volta a ser possível já a partir de amanhã, terça-feira. Na segunda-feira de Páscoa, o país volta a desconfinar na segunda de 4 fases. Esta segunda-feira, então, reabrem as esplanadas dos restaurantes. É a segunda fase do plano de desconfinamento traçado pelo Governo. Paulo Pinheiro, responsável por um restaurante da cidade de Viseu, refere que a reabertura é tardia, mas que mais vale agora do que nunca. O empresário descreve um período difícil de quase 3 meses de portas fechadas. É tardia, mas pelo menos é melhor agora do que nunca. É melhor agora do que mais tarde, mas é tardia, lógico. O prejuízo foi grande, o impacto na nossa estrutura foi grande, mas temos que aceitar as decisões e
e pronto, e para a frente. Estamos a falar de prejuízos na que ordem, Paulo? Já é possível quantificar? Nós nem sequer abrimos para takeaway, estamos fechados a 100%, estamos em layoff total. Estamos a falar de um prejuízo de 2 meses e meio total, quase 3 meses, não é? Em que tivemos completamente fechado, nem takeaway fizemos. Aproveitamos para fazer uma remodelação no restaurante, fazer uma remodelação na cozinha, na esplanada, fazer uma esplanada mais atrativa, mais acolhedora, mais confortável, mais bonita. Paulo Pinheiro, empresário do setor da restauração, e a reabertura de portas que acontece esta segunda-feira na segunda fase do plano de desconfinamento. E os alunos do segundo e terceiro ciclos regressam também hoje às escolas, no arranque desta segunda fase. A diretora do agrupamento de escolas de Sátão, Helena Castro, explica que as regras na reabertura não vão mudar. Vai ser igual às anteriores. Portanto, as crianças regressam à escola com as regras que estavam já instaladas desde o início do ano letivo e penso que até vão regressar com gosto e com alegria porque já estavam todos bastante cansados das atividades feitas em casa. Isto testemunhado pelos pais e por eles próprios. Está tudo preparado, até temos mais pessoal, na nossa escola até vamos ter mais pessoal assistentes operacionais do que tínhamos no início do ano. As regras de higiene e segurança está tudo garantido. Vai-se iniciar um novo processo de testagem dos alunos e dos professores que estão decentes e não decentes, a partir do dia 5 de abril e até ao dia 9 a primeira fase, depois vai haver uma segunda fase a partir do dia 19 de abril. Portanto, penso que está tudo organizado para que as coisas corram bem. Alunos do segundo e terceiro ciclos estão hoje de volta às escolas, 3 semanas depois de os estudantes do primeiro ciclo terem regressado às carteiras. E a partir desta segunda-feira volta a pagar-se para estacionar nas ruas do centro de Viseu. Os parcómetros tinham sido desligados em janeiro, quando o país entrou em confinamento. Com a reabertura gradual do país, o estacionamento em Viseu volta a ser cobrado esta segunda-feira, como explica o vereador com o pelouro da mobilidade na Câmara Municipal, João Paulo Gouveia. A partir desse dia também haverá uma oferta muito maior no que respeita aos transportes públicos. Porquê? Porque vai haver a reabertura de uma parte de escolas e, portanto, no momento em que nós temos um reforço de transporte público, importa de imediato, enfim, corrigir a trajetória normal dos movimentos da cidade, de forma a que a partir daí o próprio concessionário, se repararam, está neste momento a acabar as pinturas azuis no terreno. Por outro lado, também há um concessionário que tem timings para serem cumpridos e, portanto, e por isso a Câmara acabou por patrocinar, entre aspas, o estacionamento durante este período de confinamento, que de alguma forma agora temos que redirecionar nesse sentido. João Paulo Gouveia, vereador na Câmara de Viseu. A partir de hoje paga-se estacionamento nas ruas do centro de Viseu. E fechamos este noticiário com o resumo do fim de semana desportivo na região. O Castro Daire venceu por 3-0 na deslocação à casa do Lusitano de Vildemunhos e assegurou assim a manutenção no Campeonato de Portugal. Menos sorte teve o Mortágua, que perdeu em casa por 2-0 e viu a descida aos campeonatos distritais confirmada. Só a vitória importava à equipa orientada por Rui Gomes neste encontro. Já na Primeira Liga, o Tondela venceu por 2-1 na deslocação ao reduto do Vitória de Guimarães e conquistou a primeira vitória da época na condição de visitante. Destaque para Mário Gonzalez, que apontou os 2 golos dos Beirões. Pela Segunda Liga, a jogar fora contra o Penafiel, o Académico de Viseu também venceu por 2-1. Anthony Carter e Ayongo foram os autores dos golos que deram os 3 pontos aos academistas. Fechamos com o futsal, onde o Viseu 2001 perdeu por 3-0 na recepção ao Braga. O jogo era referente à jornada 28 da Primeira Divisão. Noticiário Regional com a edição de Mariana Silva. A informação está de volta à antena ao 12:30. Toda a atualidade também em jornaldocentro.pt. Centráguas, empresa com 30 anos de experiência na captação de águas,